Olá de novo, pessoal. Vamos agora corrigir mais 4 questões de ética que foram cobradas aí no 36º exame e que vão servir nos seus estudos para a sua prova. Você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Questão 5, prova tipo 1 branca. O Conselho Seccional X da OAB encontra-se em dificuldades financeiras. Assim, o Conselho Seccional Y pretende socorrê-lo, a fim de preservar a atuação daquele nas esferas dos direitos e prerrogativas dos advogados por meio da transferência de certos valores em dinheiro e bens móveis, como computadores e impressoras. Diante do caso hipotético narrado, assinale a afirmativa correta. Questão também tranquila e literal do regulamento geral do Estatuto, está lá no artigo 56, parágrafo 5º. Qualquer transferência de bens ou recursos de um conselho seccional a outro depende de autorização do Conselho Federal. Então, qualquer transferência de bens. O artigo não faz diferenciação entre bens e dinheiro, em pecúnia, né? Ressalte-se que não há especificação das espécies de bens que poderão ser transferidas de um conselho seccional para outro, exigindo-se tão somente a autorização do Conselho Federal. Tá? Sabendo esse artigo, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. É vedada a transferência de bens móveis e de recursos do Conselho Seccional Y para o Conselho Seccional X. Não é vedada, é admitida. Portanto, a letra A está incorreta. B. A transferência de bens móveis e de recursos em dinheiros é permitida, já que o parágrafo 5º do artigo 56 não faz essa diferenciação, tá? Continuando, mediante autorização do Conselho Federal da OAB. Perfeito, tá? O gabarito é a letra B. C. A transferência dos bens móveis e dos recursos em dinheiro é permitida, mediante aprovação por ambos os conselhos seccionais. Não, a aprovação deve ser dada pelo Conselho Federal e não por ambos os conselhos seccionais, ok? D. A transferência dos bens móveis é permitida mediante autorização do Conselho Federal da OAB e a dos recursos em dinheiro é vedada. Não há essa diferenciação. A banca quis te enganar fazendo esse adendo aí ao que consta no regulamento, ok? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Então, olha, pessoal, questão 6, prova tipo 1 branca. A diretoria de certa subseção da OAB emitiu decisão no âmbito de suas atribuições e, resignados, os interessados desejam manejar recurso em face de tal decisão, sobre a hipótese assinale a afirmativa correta. Questão que trata aí do artigo 76 do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994. Vamos ler, olha só. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Conhecendo esse artigo, nós já poderíamos ir para as assertivas. Olha só, letra A. A competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Federal da OAB, não é do Conselho Federal, e sim do Conselho Seccional. Tá? O Conselho é um órgão colegiado, ok? Quando na alternativa A cita Conselho Federal, deixa a assertiva incorreta. B. A competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do presidente. Ou seja, está dizendo que é privativa do presidente do Conselho Seccional. E não, e sim é uma decisão colegiada, ok? Quando ele colocou presidente, deixou a assertiva incorreta. C. A competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Seccional respectivo da OAB, questão que se coaduna com o artigo 76 do Estatuto da OAB, portanto, é o gabarito da questão. D. A decisão proferida pela diretoria da subseção é irrecorrível, o que é uma falácia, ok? Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 7. Hildegard. Olha lá, pessoal, questão 7, prova tipo 1 branca. Hildegard dos Santos, advogado, é contratado em regime de dedicação exclusiva como empregado da sociedade XPTO Advogados Associados. Em tal condição, Hildegard atuou no patrocínio dos interesses de clientes da sociedade de advogados que se sagrou vencedor em demanda judicial. Hildegard, diante dessa situação, tem dúvidas a respeito do destino dos honorários de sucumbência que perceberá
a serem pagos pela parte vencida na demanda judicial. Ao consultar a legislação aplicável, ele ficou sabendo que os honorários, questão interessante porque trata de novo de honorários, né? Então, honorários é um assunto que você tem que estudar para a sua prova, porque a chance de cair é muito grande, ok? Olha só, a resposta está no artigo 21, parágrafo único da Lei 8.906, o nosso Estatuto, que diz o seguinte, ó, nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Lógico, né? Se o advogado está patrocinando o empregador, se ele se sair vitorioso, os honorários de sucumbência são dele, ok? Vamos ver o que diz o parágrafo único. Ó. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado, desta vez, ó, de sociedade de advogados, são partilhados entre ele e a empregadora, ou seja, entre ele e a sociedade de advogados, na forma estabelecida em acordo, tá? E ponto, o legislador preferiu não esmiuçar isso aqui, ok? De tal forma que dê uma certa liberdade aí para o advogado ou advogada empregada e a sociedade de advogados, ok? Sabendo disso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A, os honorários serão devidos à sociedade empregadora. Não, nesse caso aqui do enunciado, será partilhado entre ele e a sociedade de advogados, conforme acordo por eles assinado, ok? Então a letra A está incorreta. B, constitui direito pessoal do advogado empregado? Não, está incorreta. C, serão devidos à sociedade empregadora, podendo ser partilhado com o advogado empregado, caso estabelecido em acordo coletivo ou convenção coletiva. Primeiro que não precisa ser acordo coletivo nem convenção coletiva. E que os honorários devem sim ser partilhados, ok? Não há essa dupla alternativa prevista na alternativa C. D, serão partilhados, ó, serão partilhados entre o advogado empregado e a sociedade empregadora, na forma estabelecida em acordo. Copiou, né, o parágrafo único do artigo 21, justamente para evitar qualquer tipo de recurso. Ok? Gabarito a letra D, vamos para a próxima. Ah lá, pessoal, última questão de ética do exame. O advogado Francisco Campos, acadêmico respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, realizou estudos e sugestões para a alteração de determinado diploma legal. Sobre a atividade realizada por Francisco Campos, assinale a afirmativa correta. Questão interessante porque traz um tema objeto de alteração do Estatuto promovida pela Lei 14.365 de 2022, que com certeza as alterações serão cobradas aí nos próximos exames, né? Você deveria ter conhecimento do artigo 2º-A. Olha só, o advogado pode, sim, contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Não tem problema nenhum. A lei veio justamente para que o advogado, dentro dos seus conhecimentos adquiridos, possa, sim, realizar esse tipo de consultoria, né, jurídica específica, né, justamente para elaboração de normas, para que se evite aí tantas declarações de inconstitucionalidade, né? Enfim, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. A contribuição de Francisco dá-se como a de qualquer cidadão, não se configurando atividades da advocacia, dentre as alencadas no Estatuto da Advocacia e da OAB. Mentira. Quando ele coloca, ó, não se configurando atividades de advocacia, deixou a assertiva A incorreta, ok? É lógico que Francisco pode contribuir para o processo legislativo. A lei veio justamente para não deixar dúvida, ok? Mas essa contribuição agora se reveste de cunho legal. B, é vedada ao advogado a atividade mencionada junto ao Poder Legislativo. Não, não é vedada, é admitida a partir de 2022. Tá? C, a referida contribuição de Francisco é autorizada apenas se Francisco for titular de mandato eletivo. Mentira, não há essa disposição legal. D, enquanto advogado, é legítimo, porque está na lei, então é legítimo. A Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República, está certíssimo, e os advogados têm mais aqui dominar esse território mesmo, ok? Gabarito é letra D, com isso nós terminamos aí a correção das 8 questões de ética que foram cobradas no 36º exame. Um forte abraço, bons estudos!